Muito boa noite, bem-vindos a mais um TDM Desporto. A Taça Associação de Futebol de Macau, da Primeira Divisão, volta a ser o tema principal. Mas antes das imagens dos jogos do fim de semana, fica a mancha de racismo numa das partidas Casa de Portugal-Anxai. A situação foi-nos reportada pelo treinador Pelé e por um dos jogadores mais atingidos pelos insultos de dois atletas adversários. O técnico da Casa de Portugal vai apresentar queixa na associação e promete levar o caso à FIFA se não houver punição dos jogadores do Anxai. O jovem de 17 anos, Danael Estadieu, nascido em Macau, foi, segundo o próprio relatou ao TDM Desporto, um dos principais alvos de dois jogadores do Anxai, que nos derradeiros minutos do desafio com a Casa de Portugal terão insultado elementos da equipa adversária. I was called racial slurs and I'm born with a malformation on my ear and I was made fun of my ear, but it was not so much about what I was called, but more about like the attention that was brought to it and to know that people still say these kind of words in this generation. I didn't say anything back because I was very shocked with what was said. So I just told my coach and some of my teammates. This is the first time this happened to you? Yes, first time. And hopefully the last. Danael, de nacionalidade francesa, recentemente convocado para os trabalhos da Seleção de Macau, afirma que todos no desporto em geral têm de ser respeitados. Sport, not just football, but all sports should be very inclusive to all, and this sort of behavior should be taken seriously and should be removed from sports. As an athlete myself, I understand that it can be very frustrating on the field, but you should not let your emotions get the best of you. And I think that this is a lesson to learn and we can all move forward and learn from it. O treinador Pelé diz ter assistido a tudo do lado de fora e mais revoltado ficou quando viu Danael a chorar dentro do campo por causa dos insultos que lhe foram dirigidos. Nos últimos 10 minutos do jogo, que a nossa equipa já estava praticamente com o jogo ganho, dois atletas do Anxai tiveram atitudes feias a chamarem os meus jogadores de negros, pretos, vão mesmo saindo daqui, vão lá para a vossa terra, e um dos motivos que me voltou mesmo, que eu fiquei muito mesmo chateado, foi de um desses meus atletas, é um miúdo de 17 anos, que está comigo até desde os 4 anos, que foi xingado de nome Black, porque ele tem uma deficiência, por acaso, numa da face dele, e esse jogador, que é um português, por acaso, que estava-lhe a chamar nomes feios, e eu aí percebi do lance que o miúdo começou a chorar já dentro do campo, e eu fui ter com o quarto árbitro e eu disse ao quarto árbitro para ter muita atenção àquilo que está-se a passar no campo. Com a situação a agravar-se, o técnico da Casa de Portugal chegou a pensar retirar toda a equipa do relevado. Ponderei mesmo a tirar a minha equipa toda do campo, porque chamar os meus jogadores de pretos, blacks e vão lá para a vossa terra era coisa feia, foi uma coisa que me tocou muito. É a minha primeira vez que eu sinto isso cá, e digo mais, não vou dizer que é da equipa do Anxai, mas eles têm que tomar uma atitude e o Macau Futebol tem que tomar uma atitude muito forte nisso, porque não pode haver nenhum atleta de qualquer clube fazendo coisas dessas, que foi uma coisa muito feia mesmo. Assim que o jogo terminou, fui atrás do quarto árbitro, fui atrás do homem da mesa, a dizer a eles que o árbitro tem que escrever no relatório, mas o árbitro filipino estava cheio de medo, fugiu para o balneário, e certeza que ele não foi e ele nem vai dizer aquilo que se passou. Pelé vai entregar nos próximos dias uma carta à Associação de Futebol de Macau relatando os acontecimentos e exige punição aos dois jogadores do Anxai que estiveram no centro dos insultos. Se isso não acontecer, o treinador da Casa de Portugal promete levar o caso até à FIFA. Relativamente ao desafio, a Casa de Portugal venceu o Anxai por 3-2. O 11 de Pelé sofreu um golo cedo, mas deu a volta ao resultado. Casa de Portugal e Anxai partiam para esta sexta jornada, separados por 1 ponto. 5 para o clube de matriz portuguesa e 6 para o 11 de Simon Ma, que marcou cedo aos 2 minutos por Kong Waifong.
primeiro remate foi de Tiago Hernandes, a bola ainda bateu no pé de Carlos Sou, igualmente em Nathan Lee. Foi ao poste e já em cima da linha de golo, com o Ai Fong a confirmar o tento para o Angsai. Seguiu-se um período com erros defensivos por parte da equipa orientada por Pelé. Aqui é um exemplo. E o Angsai poderia ter dilatado o resultado. Lance pelo lado direito, batida toda a defensiva da Casa de Portugal. Valeu na circunstância Nathan Lee, bem posicionado junto ao seu poste esquerdo. Aos poucos a Casa de Portugal foi assentando o seu jogo, também graças à qualidade do médio Bruno Figueiredo. Tentar carregar a equipa lá para a frente. Boa intervenção de Nathan Lee. Remate de Tiago Hernandes. E o Angsai, agora mais tempo no ataque, mas sem conseguir dilatar o resultado. Bruno Figueiredo, fazer o passe para o seu companheiro. Tento da igualdade. O santomense Silvino Pinho. Um bom promenor, remate com o pé esquerdo. A bola entrar junto ao poste direito, a baliza de Locaon. Esférico a descrever um arco. Bem se lançou o número 77 do Angsai. Mais uma ocasião para a equipa da camisola branca. Desta feita, o remate saiu fraco por parte de Leon King. Aos 49. Excelente pormenor de Bruno Figueiredo a tirar dois adversários do caminho, a fazer o cruzamento. E Jorge Marcelino, que havia entrado no início da segunda metade, a fazer o 2-1 pela primeira vez em vantagem, o conjunto de Encarnado. O Angsai passou então a pressionar ainda mais o seu adversário. Casa de Portugal a jogar pela certa, mais no contra-ataque. Duas defesas de Nathan Lee. Foi nesta partida uma das figuras da Casa de Portugal. Até que surgiu 3-1. Bruno Figueiredo, naquela posição, não perdoou. Remate sem hipóteses para Locaon. Foi aos 58 minutos. Formação de Pelé. Ficava um pouco mais tranquila. Mas o Angsai deu muito que fazer ao extremo reduto contrário, onde desta feita os centrais foram Jerónimo Vong e Logan Otsan. Pontapé de canto para o Angsai. Nathan Lee, mais uma vez a desviar. Era a altura de defender e muito para a Casa de Portugal, que no entanto não conseguiu impedir que o Angsai reduzisse. Primeira defesa para a frente de Nathan Lee e depois com Guai Fong, ele que já havia marcado o primeiro golo da sua equipa, a visar por isso no encontro e a dar ainda maior interesse aos restantes 20 minutos. No entanto, o resultado não seria alterar. Esteve mais perto o Angsai de fazer 3-3 do que a Casa de Portugal de aumentar a contagem. Pelé fez 5 alterações e, para além de Marcelino, entraram Miguel Sá Carneiro, Lei Oman, Miguel Silva e Pedro Nunes. Simon Ma fez apenas 2 mudanças na equipa. Entraram Joel Aziangli e Wong Tek-ka. Derradeiros momentos com o Angsai a pedir grande penalidade. Parece ter havido de facto o braço de Otsan. Antes do apito final, um intruso junto às bancadas do Estádio da Taipa. E o derradeiro lance para a Casa de Portugal, que ficou a pedir grande penalidade sobre Bruno Figueiredo, depois do trabalho na esquerda de Pedro Nunes. Sobre a campanha da Casa de Portugal nesta taça, Pelé destaca a utilização de 28 jogadores. Quanto ao jogo, o técnico diz que a equipa reagiu bem ao golo inicial do Angsai. Que começamos muito mal, logo e aos 2 minutos sofremos um golo que e até agora não sei como é que aquilo ia acontecer, mas tivemos uma boa capacidade da equipa, demos a volta mesmo por cima
e marcamos mais 3 golos. E fizemos algumas mudanças também que eu tinha dito que nestes jogos que todos iam fazer, e os jogos possíveis. Já utilizamos já 28 jogadores inscritos e por isso estou muito mesmo satisfeito. Agora, nesses últimos 3 jogos, são 3 jogos os mais difíceis, com os 3 candidatos, e vamos ver se a gente pelo menos aguenta não sofrer pelo menos outra goleada tipo aquela que começamos este campeonato. O Benfica marcou 10 golos ao Leon Locke e aumentou a diferença de tentos apontados e sofridos que pode vir a decidir o título nesta Taça Associação. Lionel Fernandes fez 5 ao último classificado. Depois do empate frente ao Chapecoense, o Benfica precisa de golos. A lição foi bem estudada e nesta ronda frente ao Leon Locke, a vitória foi bem robusta por 10-0. Já depois de algumas oportunidades perdidas pelo 11 encarnado, o primeiro golo surgiu ao minuto 25 por Lee Kam-hong. No entanto, o golo não deveria ter sido validado pelo árbitro, já que o jogador do Benfica ajeita a bola com o braço antes de rematar para o fundo das redes. 3 minutos depois surge o 2-0 numa partida em que Cuco utilizou vários jovens. Um deles, Leong Ho-in, que fez a assistência para Lionel Fernandes. O jovem que representava os sub-23 entrou ainda assim para o lugar de Alisson Brito, que saiu perto do quarto de hora por lesão, a ultrapassar um adversário e a ir à linha para fazer a assistência a Lionel Fernandes, o avançado do Benfica, que esteve em evidência no jogo com 5 golos marcados. Também William Maronesi, que até aqui era o melhor marcador do Benfica, fez o 3-0 ao minuto 30. O Benfica tranquilo na primeira parte, já vencia por 3-0, mas era preciso mais frente ao Leon Locke, o último classificado desta Taça Associação, que ainda não pontuou. Com algumas crianças da Academia Encarnada a assistirem à partida no estádio de Macau, na Taipa, o conjunto do Benfica, na segunda parte, marcou por mais 7 vezes, construindo então um resultado dilatado de 10-0. O quarto foi marcado por Maronesi ao minuto 56. O brasileiro em velocidade, depois de passe de Lionel Fernandes a rematar cruzado para mais um golo. O 5-0 foi marcado por Lionel Fernandes. Desta vez foi William Maronesi a fazer a assistência. O jogador do Benfica a rematar para fora do alcance do guardião Liao Shi-hung. Uma falta dava um livre direto perigoso, cobrado por Shanman. A bola a entrar ao ângulo. O lateral do Benfica também a festejar um gol nesta noite. E o sétimo teve intervenção do jovem Moa King, o número 8 do Benfica, numa boa iniciativa individual, a levantar a bola para a cabeça de Lionel Fernandes, que à entrada da pequena área faz o 7-0. Tal como era desejo dos encarnados para esta Taça da Associação, os jovens que integram o plantel a terem oportunidade. Nesta partida frente ao Leon Locke foram vários utilizados. No 11 inicial, destaque para Xu Kai-wan, Moa King, Alisson Capuyan e ainda Marcos Xiong. E o técnico Cuco a fazer entrar ainda Leong Ho-in, Matthew FIFA, o Shi-hong, Jorge Ferreira e o guarda-redes José Botelho. Lionel Fernandes fez o 8-0 e o 9-0. 5 golos para o avançado do Benfica, é já o melhor marcador desta Taça Associação. E o Leon Locke, sem conseguir criar qualquer oportunidade de perigo, ainda viu o guarda-redes dar uma ajuda para o 10-0. Depois de um cruzamento de Wu Shi-yong. É ele que o árbitro atribui este gol. No entanto, a bola a ser introduzida na baliza após toque do guardião do Leon Locke
Vitória robusta, o Benfica mantém a liderança da prova. O Chaupakei, parceiro do Benfica no comando da tabela, também venceu sem problemas 4-0 ao Xingfung. Diego Patriota fez hat-trick. Arranque da sexta jornada desta Taça Associação, com o Chaupakei, um dos líderes da prova, a defrontar o Xingfung, ainda com algumas ambições de luta pelo primeiro lugar, uma vez que se encontrava a 3 pontos deste seu adversário antes da ronda do fim de semana. Desde os primeiros minutos que o Chaupakei exerceu maior domínio e pediu aqui grande penalidade por pertença carga de João Ramos sobre Almanhou, mas o árbitro acabou por mostrar cartão amarelo ao jogador do CPK. Praticamente no lance seguinte, penalti este assinalado pelo juiz Robesch, falta de Uoika sobre Lei Chiquin, e quem converteu foi Diego Patriota. Conjunto de Kwok Siu-tin passava então a estar na frente do marcador a partir dos 8 minutos. Erro do guarda-redes do Xingfung, Fong Xihang, na tentativa de fazer o passe para o seu companheiro, acaba por permitir a interseção de Almanhou e depois o passe para Pang Xihang não sai nas melhores condições, saída dentro os postes do guardião Almanfai. Insistência dos campeões da Liga de Elite de 2019, remate com a bola a ser a centímetros do poste direito, da autoria de Pang Xihang, depois do passe de Diego Patriota. Aqui temos o capitão, esquerdino brasileiro, em grande atividade na frente de ataque do CPK. Mais uma ocasião que se perdeu. Ao intervalo o resultado não se alteraria, mas não obstante continuarem a pertencer as grandes oportunidades ao CPK, como esta. Passe em profundidade de Bruno Araújo para Diego Patriota e depois na pequena área não consegue chegar ao Manhou. Este número 8, que desta feita jogou de início, foi um quebra-cabeças para a defensiva do Xingfung e dos seus pés saíram jogadas de muito perigo. Xingfung pede aqui grande penalidade por possível carga sobre William Gomes. O avançado do 11 de João Rosa esteve um pouco sozinho, mas mesmo assim a criar algumas jogadas de perigo junto da baliza de Almanfai. Pontapé de canto já nos segundos 45 minutos. Toada do desafio manteve-se. Remate de cabeça de Pang Xihang à barra. Tentativa de resposta do Xingfung. Batido Lei Chiquin. William Gomes tentou ele próprio o golo. Rematou pelo buraco da agulha. A bola foi ao poste. Um dos principais lances do Xingfung, que poderia ter dado outra história ao desafio se o avançado brasileiro tivesse concretizado. Remate de Pang Xihang, também ele protagonista de vários lances em que poderia ter marcado. E o contra-ataque do Xingfung, quase sempre a passar por William Gomes, aqui com uma nesga a rematar já dentro da grande área, praticamente à figura de Almanfai. Na sequência deste lance, grande penalidade, carga de João Ramos sobre a Diego Patriota, estava já em boa posição. 2-0 para o médio brasileiro. A equipa ficava, a partir de agora, um pouco mais tranquila e partia à procura de mais golos, uma vez que nesta altura da prova e depois do empate entre o Chaupakei e o Benfica, estas duas formações precisam de dilatar a diferença de golos marcados e sofridos, que antes desta jornada era desfavorável ao Chaupakei. 3-0. Diego Patriota, mais uma vez, remate certeiro. Bola entrar junto ao poste esquerdo da baliza de Fong Xihang em 2 minutos. O CPK fez 2 golos. Livre para Xiao Weihou, que entrou ainda na primeira metade aos 35 para o lugar de Tam Kai-hong. E o fecho das contas
Excelente abertura de Pang Xihang para Leong Xiseng faturar com espaço no lado esquerdo. A bater pela quarta vez Fong Xihang. O resultado não se iria alterar. Ainda mais uma hipótese para o 5-0. Remate de fora da área de Diego Patriota. O CPK não contou com os habituais centrais, Cam Chirrou e Ronaldo Cabrera, substituídos por Bruno Araújo e Emanuel Noruega. O Sporting é agora terceiro classificado depois de bater o Monte Carlo por 5-1. Os Leões estiveram em desvantagem num jogo em que dominaram os canarinhos. O Sporting sabia que uma vitória diante do Monte Carlo colocaria a equipa de Nuno Capela no terceiro lugar da classificação desta taça Associação de Futebol de Macau da Primeira Divisão. Mas os Leões foram surpreendidos com o início do adversário, que aos 3 minutos marcou através de Jeff Lei Chok-in. Pouca sorte para o guarda-redes verde-branco, Sokatchon, uma vez que a bola lhe tocou, acabando por entrar na baliza. A resposta do Sporting foi pronta e aos 6 minutos chegou à igualdade num autogolo de Cheong Kin Chong. Na sequência deste livre, centro-remate de Yuri Capello, já dentro da grande área, e o número 19 do Monte Carlo a tentar desviar. De cabeça acaba por bater o seu próprio guarda-redes, Lau Shonhei. Antes do descanso, o Sporting ainda fez mais 2 golos, manifestando claro domínio diante de um adversário que pouco mais fez do que o golo que marcou. Isto em termos de lances de perigo. Yuri Capello, agora sim, faz o tento aos 14, remata em arco. Bola fora do alcance do guarda-redes canarinho. Aos 35 foi a vez de Hugo Almeida, melhor marcador da equipa e também um dos artilheiros desta taça. Na sequência de um lance pelo lado direito, conduzido pelo também Hugo Almeida, mas conhecido por Flecha, que fez o cruzamento curto para a entrada da pequena área, onde Nicolás Torrão fez o primeiro remate e depois, na recarga, Hugo Almeida a faturar. Sporting a virar o resultado, agora bastante mais tranquilo na partida. Antes do intervalo, novo lance para os verde-brancos, cruzamento largo da esquerda. Remate de cabeça de Hugo Almeida, a bola foi à barra da baliza de Lau Chonhei. Nos segundos 45 minutos, manteve-se a toada da partida, com os Leões a jogarem quase sempre no meio-campo adversário. 4-1. Aconteceu aos 55, remate de Nicolás Torrão. Pouco depois, aos 60, Nuno Capela fez 2 alterações, entrando Félix Adzai e Romir. Mais tarde atuaram igualmente Kwok Meng Chon, Filipe Pereira e Wai Chantai. Flecha não marcou neste desafio, mas esteve em muitos dos lances que proporcionaram a goleada ao Sporting. Aos 61, Nicolás Torrão bisou no jogo. Mais um remate. Agora descaído para o lado direito. Conseguiu recuperar a bola e depois rematou rasteiro para as malhas de Lau Chonhei, que bem se lançou, mas não conseguiu deter o disparo do avançado português, que ostentou a braçadeira de capitão. E daí até a final, ainda um livre. Adzai enviar a bola para a pequena área. Vários ressaltos e o árbitro a indicar falta sobre um defesa do Monte Carlo. O CAI cumpriu diante do grupo desportivo da Polícia. Vitória por 2-0 e subida ao 5º lugar isolado. O CAI somou mais 3 pontos e mantém-se na primeira metade da tabela da Taça Associação. No encontro frente à Polícia foi o conjunto da PSP a dispor das primeiras boas oportunidades, mas também muito desperdício, que mantinha o placar em 0-0 ao intervalo. Também o CAI desperdiçou algumas chances de gol, como esta
Com o remate de Chan Kin-seng a sair fraco à figura do guardião Lam Shipang. Do outro lado, o guarda-redes Henry a comprometer, no entanto, Cheng Lamuai a não conseguir chegar à bola. E a melhor oportunidade do primeiro tempo foi para o Cai, bola no poste, um livre desviado por Chan Kin-seng, em bater na trave da baliza da polícia. 0-0 ao intervalo e logo no recomeço o golo do Cai, 47 minutos por Lo Man-hin. Um golo que deu ânimo ao Cai. Aos 51 minutos surge o 2-0, uma perda de bola da polícia, recuperada por Kong Cheng-ho, que faz a assistência para Leong Shityu fazer o 2-0, reforço da República Popular da China, deste conjunto do Cai. A receber a bola, ultrapassa o adversário e a rematar para o fundo das redes de Lam Shipang. O lance de 2-0. Tranquilidade para o Cai, que ainda dispôs de algumas oportunidades para dilatar o marcador. Lo Man-hin a falhar o seu segundo, a cabecear muito por cima da baliza do grupo desportivo da polícia, que ainda respondeu com um bom lance que poderia ter dado o 2-1. E o árbitro Robes a não assinalar falta neste lance. Parece claro o derrubo do jogador do Cai. Chan Kin-seng ainda poderia ter marcado o 3-0, mas atirou à figura do guarda-redes. Ficam os números de mais uma jornada da Taça. Resultados, classificação, próximos encontros e lista dos melhores marcadores. Nesta jornada, o Chapecoense venceu o Xinfung por 4-0, o Sporting goleou o Monte Carlo por 5-1, vitória da Casa de Portugal por 3-2 frente ao Anxai. A goleada da Ronda foi do Benfica, 10-0 ao Lunlock, e o Cai venceu a Polícia por 2-0. Na classificação, o Benfica lidera com 16 pontos, os mesmos que o Chapecoense. O Sporting é terceiro com 13. O Xinfung é agora quarto com 12 pontos e o Cai tem 9. Na segunda metade da tabela, Casa de Portugal com 8 pontos, Anxai tem 6, a Polícia tem 3 pontos, o Monte Carlo é penúltimo com 2 e o Lunlock ainda não pontuou. Na próxima jornada, que só se joga a 13, 14 e 15 de novembro, encontros entre Anxai e Cai, Xinfung Benfica, Chapecoense Casa de Portugal, Polícia Sporting e Monte Carlo Lunlock. Na lista dos melhores marcadores, Lionel Fernandes chegou à frente, 10 golos para o avançado do Benfica, seguido de William Maronese e também dos encarnados com 9 golos. Hugo Almeida do Sporting tem 8 golos marcados e William Gomes do Xinfung e Diego Patriota do Chapecoense seguem com 7.